Então, deixa eu botar aqui para parecer que eu estou olhando para a tela. Tu vai editar depois? Boa, esse iniciozinho, o final, sempre vai ter uma edição, né? Tá. Mas é isso aí. Então vamos lá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Buchfink e a gente vai começar com esse episódio do nosso projeto novo aí que chama Conteúdo e Resenha. Aos poucos vocês vão entendendo o que significa o nome e, portanto, o que significa isso que eu estou propondo para vocês, um projeto que eu tinha há muito tempo e que eu tenho o grande prazer de começar esse primeiro episódio fazendo com que eu posso chamar, eu não sei, daqui a pouco ele confirma, um amigo meu que eu fiz em 2019, uma bosta de um ano, mas que se é para lembrar de alguma coisa boa, é para lembrar dessa parceria que começou através de estudos. Então, começou através de conteúdo. Quem eu vou convidar aqui para a gente fazer esse nosso primeiro episódio, ele é psicólogo, ele é especialista em neuroaprendizagem, neurolinguista, master coach, palestrante. Isso foi para reduzir um pouco o currículo, né? Que é meio extenso, não já ia acabar o nosso episódio aqui falando só nisso. E ele esqueceu de colocar ali baita professor. Ele não colocou, mas coloco eu. Então, o Marcelo Paixão, o nome já está ali. E aí, tá ele. Tudo bom, Marcelo? Como é que tá? E aí, Rodrigo, beleza? Tudo bem? Tudo. Obrigado pelas palavras. É? Obrigado pelas palavras. São... O baita professor, com certeza, é o que dá mais orgulho num currículo, né? Porque às vezes tu nem precisa ter currículo, mas se tu for muito bom naquilo que tu ensina e as pessoas gostam, eu acho que é o grande mérito da história aí, né? Isso é o fundamental, até porque tem a parte da formação, mas tem um pouco daquela parte do feeling, da linguagem e tudo mais, né? E o ano passado eu dou aula já, nem interessava dizer isso na real, né? Mas há quase 20 anos já, e dei aula desde o berçário, portanto, como tu pode perceber. E o ano passado, no curso que a gente fez aí, que a gente estudou junto, PNL, mudou muita coisa, aprendi muita coisa, e esse é um dos motivos de eu estar querendo começar esse projeto fazendo esse episódio. Por enquanto eu estou chamando de episódio o bagulho, eu não sei exatamente como é que eu vou chamar, por enquanto é um episódio contigo. E o nosso tema, o nosso assunto é sobre disciplina e motivação. São complementares ou não, e é uma coisa que eu aprendi, né? Para que isso é importante, para que aquilo é importante. Eu vou te dar a palavra, mas eu vou usar uma metáfora, né? Quando a gente gosta muito de esporte e tal, eu entendi, e tu me corrija se eu estiver errado, porque o mestre aqui é tu, que, tipo assim, a motivação serve para tu ganhar um jogo, mas a disciplina serve para tu ganhar o campeonato inteiro, né? Ele serve para o campeonato. O Michael Jordan, eu estou assistindo a série dele, né, da The Last Dance, que tem o livro e que tem a série também. Ele tinha uma coisa, eu acho que não precisa falar quem é o Michael Jordan, que ele usava qualquer coisa para uma motivação extra, mas ele tinha a disciplina como a marca registrada dele, né? Então eu acho isso um baita exemplo. É legal a gente pensar assim, né? Que eu sempre digo assim, pensa da seguinte forma: se tu tiver muita motivação, ou seja, se tu tiver motivos para entrar em ação, cheio de motivos, você entra em ação? Você entra. Agora, se você tiver todos os motivos, mas não tiver disciplina com essa ação, você alcança o resultado? Agora vamos fazer o sentido contrário. Se você é disciplinado, todos os dias segue uma regra que você construiu para alcançar um resultado. Mesmo que você não esteja motivado naquele dia, você alcança o resultado? Então eu digo que disciplina e motivação são coisas diferentes. A disciplina necessariamente ela não necessita da motivação, mas a motivação é como se fosse colocar mais combustível na história, né? Aumentar o poder de velocidade ou aumentar a energia que tem ali para alcançar um resultado.
O lance é que disciplina ela é muito mais demorada para se conseguir do que a motivação. Motivação a gente fica feliz, motivação a gente, sei lá, cria recursos ao nosso redor que nos motiva. Por exemplo, imaginar que eu vou passar no vestibular, entrar, passar no Enem, tirar uma nota boa em algum lugar, isso me motiva. Olha, quero fazer. Agora, a disciplina, tu tem que arranjar gosto por todos os dias repetir um determinado tipo de atividade. E isso só tem uma coisa que faz acontecer, né? Que é, eu sempre digo, fortalecer as redes neurais. O que é fortalecer rede neural? Quando a gente está trabalhando com o nosso cérebro, não estou falando da mente em específico, mas o nosso cérebro, ele precisa de muita repetição para instalar um hábito. E a disciplina e o hábito, eles são ali irmãos que andam juntos, né? Se eu tenho um hábito, né, de querer seguir um certo protocolo de atividades, eu me torno mais disciplinado. Chega um momento que eu me torno unicamente disciplinado. E a disciplina é estudada dentro da psicologia, na verdade, sobre vários aspectos em qualquer tipo de área profissional ou busca pessoal, né, que é um dos maiores, mais importantes pilares para alcançar algo. Então, é importante ter motivação. Muitas aulas são feitas de forma motivacional. O problema mais difícil que tem, por exemplo, de aula, de aprendizagem, a gente fazer ela ser disciplinar. Ou seja, a gente até chama de disciplina no colégio, na faculdade, né? Disciplina. Mas disciplinar é eu colocar ela como algo que eu sigo uma regra independente de como é que eu estou me sentindo. Então, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, né? E isso é dicotômico, a gente pode ter os dois, né? Mas se eu pudesse escolher entre um dos dois, eu diria que, sem sombra de dúvidas, eu escolheria a disciplina, porque mesmo num dia triste, abatido, chateado, sem vontade, se eu sou disciplinado, eu faço. A motivação, não. A motivação, todos os dias eu tenho que equilibrar ela, dar força para ela, arranjar Sim. motivos, né? E às vezes parece mais cansativo, né? Espero que não surja manifestações em favor da disciplina ou em favor da motivação, né? As manifestações brigando, assim, né? Porque hoje em dia é tudo meio... É céu ou terra, né? Não quando eu falo de dicotomia, pensamento dicotômico é aquela história, né? 880, um é o outro, é preto ou é branco, é errado ou é certo, sabe essa história? Não, a gente tem os dois. Eu falei assim, se tivesse que escolher, né? Mas não precisamos, o nosso cérebro é adaptável para os dois. Tenha disciplina, se organize para ter disciplina, obviamente que é bem importante, e dentro disso tem como criar vários recursos, né, Rodrigo, para a gente começar a buscar motivação. Juntando os dois, é mais rápido e melhor, até para instalar um hábito, né, e alcançar os resultados. Geralmente, grandes resultados vêm do somatório, né, disciplina, né, ou melhor, do casamento, disciplina com a motivação. Quando a gente está fazendo, no meu caso, por exemplo, uma preparação durante o ano para um vestibular, o Enem, enfim, eu costumo dar aquelas pitadas de motivação. Às vezes são coisas que aparecem na hora, né, em função de alguma situação. Às vezes são coisas programadas que a gente vai largando ali, em especial mais no final, porque no final tem sempre aquela parte do emocional envolvido, né, cada vez mais. Mas eu sempre digo, né, não adianta ir motivado pra caralho pra prova e não saber as leis de Newton, né? Tipo, não adiantou nada. Não adianta entrar chorando no campo e não saber para onde é que corre, né? É mais ou menos isso. Mas é importante, né? Quantas vezes aquela parte final ela dá aquilo que precisava, né? Que era o que faltaria para aquela pessoa mais disciplinada ali, que às vezes chega lá na frente e perde pelo emocional, né? Isso acontece com bastante frequência. E nos estudos, então, eu queria te perguntar aqui para a gente discutir essas duas coisas, e aí vamos já falar em especial a disciplina, que é o mais difícil da gente obter, elas ajudam a diminuir essa pressão, essa angústia que os alunos têm e, especialmente, hoje em dia, com essa história da quarentena e tudo mais. Tu acha que esse tipo de coisa vale a pena investir para ter isso, para depois isso te dar até uma certa um relaxamento assim para diminuir essa pressão que muitos alunos têm falado comigo que estão sentindo?
A pressão é uma coisa engraçada. Tu quer ver? Eu vou pegar um trecho da minha história pessoal, que eu acho que ela pode ajudar. Para deixar claro para o pessoal, né? O Rodrigo falou que eu sou professor, mas eu trabalho desde 1999 ajudando pessoas no desenvolvimento da mente humana, né? Ele falou que eu sou psicólogo, que eu trabalho com a mente humana, com programação neurolinguística, e trabalho com coaching de competência, coaching de desempenho, para ajudar pessoas a alcançar resultados. Daí já Trabalhou com sedução também, né? Depois eu vou te E perguntar eu vou sobre pegar isso. esse ponto aí para dar o exemplo, assim, para deixar claro, Beleza. né? Mas só para ter uma ideia, assim, né? Desde a área da sedução, a dar treinamento para instituições ou grandes empresas, como a Escola Superior de Magistratura, dos juízes, né? Para o próprio Batalhão de Operações Especiais, o BOP, para empresas como a Peugeot, enfim. Mas o lance é que, assim, eu comecei tudo isso com uma dificuldade que eu tinha, que era eu tinha muita vergonha, pensa numa pessoa tímida, eu tinha muita vergonha de me aproximar das meninas quando eu estava com vontade, e por causa dessa vergonha eu acabei perdendo muita coisa na minha vida. Eu ficava com medo de encarar esse desafio. Foi quando eu resolvi, não tinha Google na época, para ter uma ideia, né? Hoje em dia tem Google para ajudar com tudo. Na época não tinha Google, a internet não era tão acessível assim. Tinha que ir numa coisa chamada biblioteca, não sei se todos conhecem aí, né? Mas ia na biblioteca, daí tinha uma pessoa chamada, esse era o nome da pessoa, tia da biblioteca, que tu pedia um livro para ela e dizia onde estava o livro. E daí tu tinha que procurar conteúdo ali sozinho, né? E quando eu tive que aprender, eu vim de uma família humilde, não tinha dinheiro nem nada, então também não tinha acesso a um psicólogo. Quando eu tive que aprender a lidar com a minha própria emoção, com as minhas emoções, né, eu fui pesquisando em livros. E eu comecei a estudar ao ponto de encontrar um livro de uma tia minha me dar um livro chamado O Sucesso Não Corre por Acaso, eu descobri a programação neurolinguística. Isso tudo para trabalhar a minha timidez, porque eu sofria muito. Eu me apaixonei por uma menina, todo mundo dizia que eu podia ficar com ela, pegar ela, enfim. Eu não cheguei nela, e daí um outro cara chegou e eu fiquei lá desesperado, chorando mais de um ano, assim, até eu conseguir me reerguer, né? Ou seja, trabalhar a minha mente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque foi um fator fundamental na minha vida pegar o conteúdo que eu conheci, né? E começar a estudar ele para mudar a minha vida. E isso exigiu uma coisa chamada disciplina. Olha o que é a questão da disciplina. Imagina, 15, 16 anos, né? Cheio de amigos, eles faziam festa, a gente ia para baladinha aí para dar rolezinho, e eu ia para estudar. O quê? Eu ia para estudar como é que se conversa, como é que é a postura, como é que tu interage, como é que tu desperta interesse numa menina, como é que tu, numa guria, conversando com ela, e eu fazia isso tudo de forma muito pragmática, assim, tipo, eu tenho que estudar isso para ficar bom. Os meus colegas, os meus amigos diziam, para com isso, olha que asneira, olha que bobagem, né? E depois de um certo tempo, eu me tornei um consultor nessa área, na qual a televisão me chamou para fazer programas, eu cheguei a ir na Cidade Baixa com a RBS para gravar isso dentro das baladas, nos pubs, mostrando como é que funcionava isso, porque eu estava com um embasamento muito bom, né? Daí fui chamada para fazer congressos internacionais falando de atração, sedução e relacionamentos. Mas o que me ajudou, de fato, não foi eu ter me tornado mais persuasivo, mais comunicativo, trabalhar a questão de segurança, mas sim eu ter disciplina para cada uma dessas coisas. O que era mais legal? 99% dos meus colegas, dos meus amigos lá, Rodrigo, eles diziam assim, ó, e esse cara fica estudando, esse cara fica se dedicando, esse cara fica aí, eu que nem maluco estudando isso. Riam, debochavam, achavam que era perda de tempo e eu me dedicando. Moral da história, né? Eu comecei a ficar muito bom no assunto, tanto que se eu fui chamado para ser congressista, né, internacional para falar do assunto, é porque eu tive a relevância nesse tópico. E daí eu montei o Instituto de Desenvolvimento Pessoal, enfim, até chegar aos dias de hoje, na qual a última palestra que eu tinha dado tinha mais de 700 pessoas. O último evento que eu dei para mulheres tinha mais de 400 mulheres, né, para aprender a seduzir, atrair e seduzir caras. Tudo isso é derivado da minha motivação? Sim. Mas o que levou ao resultado, de fato, foi eu ter sentado e ter dito, eu vou levar esse assunto muito a sério para alcançar resultados. E muitos, olha que legal agora que eu vou dizer aí, muitos daqueles que debocharam de mim viraram meus clientes depois, dizendo, eu debochei de ti, mas hoje eu vi o resultado que tu teve. E eu digo uma coisa, desde a minha época... Diga. Não, e convenhamos, eram lugares e os teus temas, facilmente a gente ia se perder, né? Sim, 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 sim.
Eu sempre digo assim, né? Eu digo que quando a gente... Oi? Fala. Quando a gente resolve ficar disciplinado, não é fazer o que gosta, porque imagina, eu ia para uma balada e eu tomava muitos foras, né? E eu tinha que analisar como é que eu me sentia quando tomava fora e o que fazer quando tomava fora. Então eu ia para a balada e ficava tomando fora. Isso é disciplina. É tu fazer inclusive o que tu não gosta para alcançar um resultado. Até que eu entendia o jogo. Então chegava um momento que eu olhava para uma menina, ia conversar com ela, nem sempre eu conseguia ficar, mas eu me sentia muito bem mesmo não ficando, porque eu trabalhei uma questão emocional. E eu garanto para qualquer um aí que 99% dos homens ou das mulheres tem medo de chegar numa pessoa desconhecida. Esse medo eu simplesmente suprimi por uma questão técnica. Isso me levou a um grande resultado. Agora, olha que interessante. Muitos dos meus colegas, que eram aqueles que estudavam, se dedicavam e estavam acostumados a lidar com a pressão do mundo, hoje são os empregadores dos outros colegas. Isso é uma coisa legal de saber, porque a gente não se dá conta. Ou são os empregadores, ou são os gerentes, ou são os líderes, né? Aqueles que colheram os melhores resultados. Eu ouvi isso uma vez, lá na minha adolescência, eu ouvia, uma pessoa chegou e disse assim para mim, tu deveria parar aí de ficar brincando com não sei o quê, fazendo festa aí, se dedicar aos estudos. Eu digo, que me dedicar? Tá muito difícil, tem problema disso, tem problema daquilo, blá, blá, blá. Era corrupção, eu sempre teve corrupção, eu sempre inventava uma desculpa. E daí chegou um dia que eu escutei, né, ouvi, né, principalmente, os meus pais falavam isso, mas um dia chegou um tio e disse assim para mim, né, ele tinha comprado uma BMW e disse assim, eu disse, pô, tá bem de carro, né, ele, se tu te esforçar um dia tu vai ter. E eu disse, tá, mas e se eu não quiser me esforçar? E ele, simples, um dia tu não vai ter. É muito simples isso. Ali eu aprendi que os nossos sonhos, né, os nossos objetivos, que é um grande motivador para a gente aprender a estudar, se dedicar aos estudos, ele tem que estar focado com aquilo que a gente vai querer no futuro também, aquilo que a gente busca do nosso futuro. E que nem sempre a gente está certo. Eu não gostava de ouvir o que os meus pais falavam, os meus tios falavam, por exemplo, né? E eu trabalho também, né, com neuroeducação, com processos de desenvolvimento tanto para crianças, adolescentes, adultos, enfim, né, empresários. E uma das coisas mais legais que tem é que quase ninguém gosta de ouvir. É estranho isso, né? Tipo, vem alguém que possa dar uma orientação dizendo isso aqui vai fazer bem para ti, às vezes a gente parece não dar bola. Agora, quando cai a chave, a gente sente que amadureceu, porque acho que é um fator fundamental. Tudo aquilo que vem para nos ajudar, a gente filtra de uma forma diferente. E isso se torna parte da nossa disciplina e da nossa motivação, que é algo extremamente importante. É interessante, eu uso isso, como eu falei, eu uso essa motivação e tal, né? Mas eu tô ali para proporcionar, né, pelo menos uma parte da disciplina que a pessoa precisa. Estou falando especificamente no caso das preparações para as provas, né? E de vez em quando eu recebo algum feedback no sentido de que, senhor, mas não com essa palavra, mas assim, tu é grosso às vezes porque tu fala, mas por quê? Não, porque tu disse que para alguns faltam 5 meses para a prova, para alguns faltam 17 meses para a prova. Mas o que eu tô falando? Mas eu falei alguma coisa errada? Não falei? E isso a gente tem que prever, porque às vezes para um curso de medicina é muito raro tu te preparar um ano e entrar, né, no padrão atual. O que acontece é que às vezes a pessoa tenta um ano e toma aquele baque, né? E aí levanta assim, não, mas vou tentar mais um ano, e aí, meu Deus, aí não passa de novo, entra numa depressão e tal, porque não estava preparado. É um caminho que tu tem que ver. É proibido passar no primeiro ano? Não é proibido passar, mas a probabilidade é menor. Então, às vezes, esse tipo de coisa, um exemplo só que eu falo assim, às vezes tem gente que assim, porque tu fala as coisas assim, eu digo, mas sou eu que tenho que falar. A hora que a prova dá na tua cara lá depois, aí tu vai achar ruim. Então, essa é a parte que muitos não, alguns não entendem que aquilo ali faz parte quem tu falou, né, das coisas que tu não gosta, porque a disciplina não é feita de coisas que tu gosta só. Eu só queria te perguntar, uma vez tu contou, não sei se que quando tu começou a ficar melhor, né, nesse teu treinamento aí, nessa tua disciplina, que de vez em quando tu conseguia ficar com a guria, enfim, e que tu
nem achava tanta graça. Eu disse, não, beleza, era só para testar mesmo. Isso aí é fácil. Sim. Preciso seguir meus estudos, era isso? Sim. Para não perder o foco, né? Porque naquela época, assim, às vezes conhecia pessoas bem legais, mas se eu fosse namorar, eu ia perder o foco de querer ficar bom no assunto. Quando começaram a me procurar profissionalmente para fazer isso, eu disse, bom, eu preciso me focar nisso mesmo profissionalmente. Agora, tu tinha comentado ali antes sobre escutar a verdade, né? Quer ver uma coisa muito legal? Eu sempre digo assim, ó, imagina assim, qual é a média de idade do pessoal que tu dá aula, Rodrigo? Eu diria que, incluindo o pré, né, que tem gente um pouquinho mais velho, uma média de 20 anos, mais ou menos, por aí. Ok. Mas para todos esses que estão se preparando para vestibular ou para Enem aí, ó, imagina que vocês vão ter um diálogo com alguém lá do primeiro ano. Tem que pensar assim, que conselhos você daria para essa pessoa se quisesse ajudar ela a passar no vestibular? É muito provável que você diria, né? Se dedica, estuda, se concentra, pratica exercício, descansa, porque a gente sabe dessas coisas, a gente tem consciência, né? Tem que se dedicar, tem que sentar a bunda. Essa é a ideia, assim, quando tu tem a experiência, tu consegue dizer isso para quem não tem tanta experiência. O lance é que quando a gente amadurece, que a gente começa a se abrir a dizer assim, olha, eu também tenho que aceitar que eu não tenho determinada experiência. E isso é uma coisa importante. Eu sempre digo que quando a gente está dando, né, a opinião, quando a gente está dando o conselho ou a orientação, é muito mais fácil psicologicamente do que receber, por causa do nosso ego, né? A gente leva lá para o nosso ego, protege a nossa identidade, quem a gente é, parece que a gente não pode errar, parece que a gente não pode ser incapaz. Mas se a gente não passa em alguma coisa é porque nós fomos incapazes de passar. Incapaz significa aquele que não tem a capacidade. E capacidade, a gente pode se capacitar para isso, que é estudar. E unicamente o estudar, né? Daí vai depender do tamanho do desafio, vai exigir aquilo que eu disse antes, a repetição, o empenho, né? E a dedicação, a motivação, enfim, esses pontos. Agora, estar aberto para ouvir algo, seja de uma pessoa mais jovem, mas que já tem um resultado, ou de uma pessoa de mais idade, mas que ela tenha a experiência em dizer, olha, isso aqui vai ser melhor para ti, é uma das coisas mais importantes que eu vi todo ao longo desse período trabalhando com, inclusive tem no nosso site lá, que é o coach de vestibular, o coach para alcançar, para passar em concursos, que é eu me colocar humilde diante de tudo aquilo que pode me ajudar, se abrir para isso. E tem pessoas que fazem isso muito bem. Geralmente, quando a gente acha que é um problema escutar a opinião ou a sugestão de alguém, eu estou dificultando a minha vida sem me dar conta. E, na verdade, a gente pode mudar isso, simplesmente dizendo, não, só um minutinho, eu quero alcançar resultado sim. A nossa mente, e agora eu estou falando um agulho, né? De novo, se eu estiver errado, me corrija. A nossa mente, ela procura coisas que poupem energia. E nada melhor do que alguém dizer, concordar contigo, né? Isso poupa uma energia violenta e a gente entra numa zona, a zona de conforto, mas não naquele sentido que a gente costuma ouvir, uma zona confortável de fato, porque o teu cérebro diz, não, eu estou fazendo o bagulho certo, as pessoas estão concordando comigo, então deve estar certo mesmo. E essa confirmação só vai te deixando mais fechado para, de repente, é bem isso, né? Entender que por mais que tu saiba alguma coisa, falta aquilo, né? Eu conheço muita gente que, imagina, eu tenho muitos colegas professores, né? Eu conheço muitos não, alguns que têm uma dificuldade inacreditável de dar uma evoluída por achar que sabe tudo, né? E eu ouço alguns, não dos que estão no meu meio atualmente, de verdade, mas já ouvi antes, gente que entrava na aula e dizia assim, aquele negócio, né? Tipo aquilo que a gente ouve assim, que é meio piada, mas eu já ouvi. 10 é Deus, 9 é o livro, 8 sou eu, o máximo que tu, como meu aluno, pode tirar é 7. Entende? Colocando uma ordem assim de... Então isso é mais difícil. Em relação à experiência, fazendo o link aqui, uma pergunta um pouquinho mais polêmica, vamos dizer assim, que a gente tem acompanhado bastante. Estudantes, dar ouvido ou não aos pais? De novo,
Nós não estamos indo para o ouve 100%, nem nunca ouve, né? Não estamos usando essa dicotomia de novo. Mas dar mais atenção, dar mais ouvidos ou dar menos ouvidos para os pais. Porque ao mesmo tempo que os pais podem, assim como professores também, dar essa experiência, tem essa experiência e pode usar isso, a pergunta é, será que não se projeta preocupação e medos próprios no filho, no caso, que é o estudante que a gente está falando? E aí, pessoal, estão curtindo o nosso conteúdo e resenha? Vai ter a continuação disso em seguida, a continuação desse papo todo em seguida aí. Aguardem, assistam, compartilhem, curtam e sigam e tudo aquilo que todo mundo diz sempre. Feito? Abraço, até!